Hoje, quarta-feira, dia 14 de agosto. Hoje, todo mundo só tá falando aí daquela entrevista que o Davi deu lá no podcast da Rádio Metropolitana, alguma coisa assim, em Salvador, aonde ele admitiu que não vai cursar mais medicina. Basicamente, ele admitiu que enganou boa parte do Brasil que acreditou nele, né, na narrativa que ele contou dentro do BBB. E aí, obviamente, né, o fandom dele já tá aí arrumando formas de defender, dizer ali e tal, que ele tem todo o direito de fazer isso, de mudar, enfim. A gente vai te contar essa história toda aí. Ele também confirmou que não foi convidado para a Fazenda, que não existe, inclusive, nenhum tipo de conversa sobre a Fazenda, qualquer coisa relacionada com isso. Agora, vocês sabem, uma pessoa que ficou bastante chateada com a revelação sobre essa mudança de planos aí do Davi? A Raquel Sherazade. Vou te explicar já porque que ela não gostou nem um pouco do que ele falou. E aí ela aproveita, já que ele descambou e revelou lá um monte de coisas, ela aproveitou e revelou também quais são os planos que ele tem pra frente mesmo. Então, já que é pra revelar, ela revelou mesmo, já que ele abriu a boca e não guardou um simples segredo, ela também resolveu falar. Então vamos te contar tudo isso aí também. Temos também outras coisas, né? Vocês estão acompanhando aí o reality show Estrelas da Casa? Eu sei que muitos de vocês não gostaram muito do reality show, muitos de vocês acharam aí que é um programa meio confuso e tal, mas tá a cara do BBB, né? Pelo menos essa primeira prova foi. E agora tá uma confusão sobre quem venceu a prova. Porque os dois últimos competidores, o Luca e o Rodrigo, ambos estão ali. Mijaram ou não mijaram durante a prova? O Luca admitiu que mijou, o Rodrigo deu a entender que mijou, e aí o Boninho fez um vídeo e disse que as coisas não são bem assim, mas que ele vai esclarecer hoje no programa ao vivo, né? A gente vai te contar aí um resumo de como foi a prova. Enfim, a gente também tem outras fofocas aí para contar para vocês, a gente também tem outras coisas aí para falar para vocês, mas basicamente, gente, tá quase tudo aí relacionado ao Davi e ao BBB. Até a Lumena entrou aí, até a nova assessoria aí do Davi entrou no meio, né? Enfim, vamos lá falar logo do Davi, que é o que vocês estão mais afim de saber, é o que vocês estão mais afim de acompanhar, é o que vocês estão aqui para saber. Vamos lá ver logo e começar com essa imagem aqui. Davi Brito, campeão do BBB 24, fala sobre a mudança de planos e abandona o sonho de ser médico. Ontem, eu até mostrei aqui o slide lá, o story do Davi, falando que ele participaria de um programa lá em Salvador, que era basicamente um programa sobre... acho que era um podcast de uma rádio ali, e era um programa para falar sobre a vida dele, carreira dele e tal, essas coisas aí. E aí, nesse programa, Davi admitiu uma série de coisas. Uma das coisas que o Davi admitiu nesse programa foi, por exemplo, se ele vai ou não vai para Fazenda. Então eu vou começar primeiro falando aí sobre a Fazenda, tá? Porque muita gente na internet, especialmente do fandom do Davi, ainda acredita por A mais B que o Davi estará na Fazenda, que existe totais condições para isso. Então o próprio Davi, né, já que vocês não querem acreditar na gente, que apura essas histórias, que apura essa informação, já que vocês insistem em não acreditar no que a gente está dizendo para vocês, então ouçam o próprio Davi falando isso, ouçam ele mesmo dizendo. Olha só. Entendeu? Disse que tá paquerando, vai que rola um namoro. E pelo que eu tô sentindo aqui, eu como fã, eu como telespectador, eu acho que ele vai pra Fazenda sim
E do jeito que ele... Mas assim, aquela questão sobre essa questão da fazenda, né? Que a galera especula muito. Eu acho que, assim, eu não fui chamado em nenhum momento pra ir pra fazenda, só pra esclarecimento mesmo. Eu não fui chamado em nenhum momento pra ir pra fazenda. E eu, só pra entender, pra galera ter ciente, eu ainda tenho um contrato, né, artístico com a Globo, que eu não posso estar participando, né, de nada, nenhuma emissora, ao contrário, até finalizar esse contrato no final do ano. Então, só para esclarecimento mesmo da galera. Mas, então, né, só para esclarecer esses rumores, né? Caso você queira ir para a fazenda, você hoje não pode? Não, não é que eu não... É porque, assim, é um contrato, entendeu? Então, eu tenho que seguir as regras e as normas, entendeu? E o seu assim, contrato, por enquanto, ele impede de ir para a fazenda? Não é que isso... Não é que... É que, assim, são regras, e eu tenho que seguir essas regras, entendeu? Então, tipo assim, eu tenho que seguir na linha, entendeu? Tranquilo aí. Mas, assim, esses rumores que a galera anda especulando aí, deve ir pra fazenda, vai estar na fazenda 16, vai estar na fazenda 17. É tudo mentira. Eu não vou pra fazenda nenhuma, tá? Eu acho que eu vou manter... não tenho essa vontade de ir pra fazenda realmente, sendo muito sério com você. Não tem vontade? Não, não. Assim, eu acho que a galera especula muito na internet, tá ligado? Davi. Só esclarecendo mesmo aqui os fatos pra você. Você tá me prometendo que você não tem vontade de Não, fazer? sério, sinceramente mesmo. É assim, é aquela questão. Se lá na frente acontecer... Se sua vontade mudar, porque as coisas mudam? É porque as coisas mudam, como a gente acabou de falar. Se lá na frente acontecer, aconteceu. Mas tudo que a galera tá especulando na internet é sobre esclarecimento, não tem nada a ver, entendeu? Não vou pra fazenda, não tô especulado pra ir pra fazenda, tá? Tô livre. Davi, eu vi aqui no seu Instagram... Bom, vamos lá explicar pra vocês por que o Davi não vai pra fazenda, tá? A Globo, de fato, não tem mais um contrato com o Davi, um contrato ali de gerenciamento de absolutamente nada sobre ele. Mas ele precisa seguir uma regra chamada de não compete. É uma regra que a Globo impõe ao primeiro, segundo e terceiro lugar do BBB. Que é uma regra que diz o seguinte: esses participantes que chegaram longe, chegaram na final, venceram, né? Não dá pra dizer que não venceram, chegaram ao pódio, chegaram lá. Eles não podem participar de outros programas de confinamento nesse período de 1 a 2 anos depois do programa. Então, Davi não pode participar da Fazenda. Davi não vai poder participar da Fazenda 16. Davi não vai poder participar da Fazenda 17, pelo menos. Se for participar da Fazenda, como ele mesmo diz aí, tá? Vai ser da Fazenda 18, 19, por aí vai. Então, vocês não vão ver o Davi tão cedo na Fazenda. Mas já realmente que vocês acham que a gente não está apurando direito, o próprio Davi já fez questão de esclarecer isso, né? Agora vamos lá para o trecho que todos vocês viram ontem, que era justamente o trecho do Davi falando sobre o curso de medicina. Porque esse é o trecho que basicamente fez com que as pessoas ali ficassem decepcionadas com ele, o trecho que basicamente fez com que as pessoas ficassem bastante chateadas com o que ele fez. O Davi, ele fala ali nesse trecho o seguinte, eu vou contextualizar aí. Durante o programa, as pessoas mandavam perguntas para ele responder. E uma dessas perguntas era justamente sobre a faculdade. Como é que o Davi ia encarar essa questão da faculdade? Como é que o Davi ia encarar isso? Se ele ia voltar, se ele ia estudar, se ele ia cumprir esta promessa que ele fez no BBB. Então, vamos lá ver a resposta do Davi, tá bom? Vamos lá ver o que ele mesmo disse, vamos lá ver o que ele mesmo falou. A pergunta, inclusive, do entrevistador, o nome dele era Aldo, alguma coisa, realmente não lembro o nome do entrevistador, então um pouco vem ao caso. Ele pergunta aí quais são os planos do Davi, se o Davi vai lançar algum produto, alguma coisa do tipo. Olha só, o vídeo tem 4 minutos, tá? Eu vou deixar rolando aí para não haver nenhuma especulação de que a gente tá ocultando ou tirando parte da resposta de vocês, tá bom? E aí a gente vai comentar isso aí. E essa resposta do Davi, inclusive, deixou uma pessoa bastante chateada. Olha só. Mas, Davi, muita gente perguntando aqui sobre a sua faculdade de medicina. Vai fazer? A faculdade de Mais de medicina, 600, a galera tá perguntando? Assim, sobre a faculdade de medicina, vamos lá.
Eu entrei no programa do Big Brother Brasil 2024, eu entrei com um sonho, sabe, cara? Eu entrei com aquela minha vontade de trilhar nos caminhos ali da medicina, né? Entrei porque é um sonho meio de pequeno, né? Porque quando eu era muito pequeno, minha mãe tava vendendo limão na beirada da rua e, tipo assim, eu lembro pra ela que eu falei pra assim, minha mãe, um dia eu vou ser um doutor e vou me orgulhar muito, vou dar muito orgulho pra senhora e eu vou tirar a senhora dessa vida aqui, né? E assim, minha mãe, naquele momento ali, quando eu tava falando esse papo pra minha mãe, e eu vim lutando em busca disso, né? Em busca de ser um doutor, um médico, né? Dar esse orgulho à minha mãe. E um dia ela me veio com a farda e dizer, poxa, meu filho conseguiu vencer na vida. Só que eu acho que, assim, por mais que todo mundo no Brasil e no mundo, todo mundo tem, como você falou no início do podcast, tem um direito de mudar, sabe, Aldinho? Todo mundo tem o direito de mudar, sabe? E assim, ninguém vai ser julgado ou vai ser apontado o dedo por mudar a rota, entendeu? Por querer mudar a rota. Eu saí campeão do Big Brother Brasil 2024. Os meus planos, quando eu entrei na casa, era ser doutor, era me formar doutor. Os meus planos, e eu tenho esse sonho comigo, carrego esse sonho comigo. Mas eu acho que todo mundo tem o direito de mudar, entendeu? Ninguém é obrigado a seguir os planos ali, porque aconteceu isso aqui na sua vida. Eu acho que hoje eu fui campeão. Eu acho que esses caminhos aí mudaram, né? E meus planos mudaram e ninguém vai poder me julgar por causa dessa minha questão, entendeu? Porque eu tenho meu direito e eu resolvi trilhar outros caminhos. E eu acho que a faculdade eu não vou desprezar, vou continuar assim nos meus estudos, vou continuar a seguir os caminhos dos estudos da faculdade, eu não vou jogar fora, mas eu vou trilhar outros caminhos. Davi, a pessoa que muda, ela simplesmente está fazendo o que tem que ser feito. Eu acredito, eu tenho certeza que você está certíssimo. Você tem que, como dizia Raul Seixas, um dos maiores artistas e pensadores do Brasil e que é da Bahia, na música dele dizia uma coisa bem clichê, uma música tão famosa já. Eu prefiro ser aquela metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então a pessoa que muda, ela está 100% certa. A tradição do mundo é mudar. Não, porque eu acho que todo mundo você olha pro céu, ele né? tá de uma forma, daqui a pouco ele tá de outra, até o céu não muda. É isso, cada um tem seu livre-arbítrio, sabe? Todo mundo nasceu livre pra fazer o que bem quiser, o que bem achar. E, tipo assim, do meu lado, dessa minha questão sobre a faculdade da medicina, eu, como ser campeão do Big Brother Brasil 2024, eu acho que a galera mundo criou essa expectativa, pô, Davi vai fazer essa faculdade, vai fazer, porque o programa inteiro eu vim trazendo essa minha vontade de cursar esse curso, sabe, da medicina. Mas como eu fui campeão do Big Brother Brasil 2024, eu comecei a fazer outros investimentos, né? E assim, tava até falando um pouco também sobre essa questão aí no programa Domingo Record, que vai estar passando agora ao vivo também no domingo, e vai com a Raquel Sherazade. Falei até um pouco sobre essa questão e lá vai estar tudo bem esclarecido sobre essa questão da faculdade da medicina. Eu resolvi mudar, entendeu? E eu acho que isso é um direito meu e eu acho que mais na frente eu vou elaborar direitinho essa questão aí para poder... Parabéns, meu amigo, que você tenha muito sucesso, certo? Inclusive, você pode até mudar não mudar, né? Mas fazer uma parceria também com outra emissora. Um seguidor seu aqui tá dizendo que já tá na torcida e mandou um print de você. Bom, vamos lá entender aí, né, o que o Davi disse. E primeiro eu vou comentar. De fato, não há absolutamente nada de errado você mudar o curso das coisas, você mudar de profissão, você mudar o curso da sua vida. Não há nada de errado, eu mesmo já mudei de curso, de faculdade e tal, várias vezes ao longo da minha trajetória profissional. Isso aí, gente, não é nada de errado com isso. O grande problema do Davi é que ele, dentro do BBB, ele vendeu uma ilusão, ele representou, inclusive, e ele fez questão de dizer isso várias vezes lá dentro, que ele representava o pobre, preto, favelado, que tem o sonho ali de se tornar um doutor, que isso era possível, que ele tinha esse sonho todo de crescer, de ser alguém na vida. E aí ele vendeu essa ideia, essa narrativa. Muita gente que votou nele, que tornou ele campeão, acreditou na história dele. Inclusive, né, deixa eu mostrar uma pessoa que acreditou muito nele, uma pessoa que acreditou, inclusive felicitou bastante ele no dia da final, né? Olha só, inclusive eu morri de vergonha alheia dessa pessoa, né? Olha o quanto eu morri de vergonha alheia dessa pessoa. Fred Nicásio, né? O Fred Nicásio fez isso aí no dia da final, esse post dele aí.
quando ele falou aí pro Davi que o Davi ia ser o colega de trabalho dele, né? Enfim, né? Esse tipo de atitude do Davi, ele às vezes, já que ele quer abraçar essa nova profissão, tá tudo bem, tá? Não há nada de errado. Não estou dizendo que o Davi tá errado em abraçar uma outra profissão, não estou dizendo que o Davi tá errado em buscar um outro caminho. Tudo bem, ele tá correto em fazer isso. Mas ele precisa entender que agora ele influencia muita gente, especialmente aí as pessoas que se identificaram com ele. Então, ele está passando a mensagem. É tudo bem mentir? Tá tudo bem mentir? Tá tudo bem enganar para se obter aquilo que se quer? Tá tudo bem fazer qualquer coisa para ganhar um prêmio? Tá tudo ok fazer isso? Ele pensou nisso. Essa é a mensagem que ele está passando. Isso foi o que não ficou legal no que o Davi quis passar pra gente. E aí, o que ele fez ali deixou uma pessoa bastante chateada. E sabem quem é essa pessoa? Ele, inclusive, menciona no vídeo, tá? Que foi a Raquel Sherazade. A Raquel Sherazade, inclusive, revelou qual é a nova profissão, aliás, qual é as novas possibilidades de profissão, porque, afinal, Davi ainda não escolheu nenhuma profissão que ele deseja seguir. Reportagem aí do Gabriel Perlini, olha só o que a Raquel Sherazade contou. Raquel Sherazade admitiu que o ex-BBB já escolheu uma nova profissão. Davi Brito tomou a decisão após desistir do curso de medicina. Em coletiva de imprensa para divulgar a estreia do Domingo Record, nesta quarta-feira, Raquel Sherazade expôs detalhes de sua entrevista com Davi Brito. A jornalista admitiu que já sabia da escolha do campeão do BBB 24 por desistir de cursar medicina com bolsa integral. Expulsa da Fazenda 15, ela ainda contou qual será a nova profissão do motorista de aplicativo. E olha aí o que a Raquel falou. Ele falou primeiro pra gente, depois ele abriu a boca no podcast. Ele tinha contado pra gente em primeira mão que tinha desistido da medicina. Ele não desistiu do curso superior. Davi quer aproveitar a bolsa de estudos que ganhou para cursar um desses 3 cursos, Direito, Contabilidade ou Administração, esclareceu a Raquel. Na verdade, e aí sim é o que o Davi de fato quer fazer. Então, ele quer ser um empreendedor imobiliário. É isso aí o que o Davi quer fazer. Então, olha aí o que ela fala. Você já pensou nisso? Pois é, de médico a um empreendedor imobiliário. Parece que ele se encontrou nessa área. Raquel Sherazade ainda explicou todos os detalhes contados por ele no dia 8 de agosto, que serão revelados somente no próximo domingo, dia 18, durante o Domingo Record. Entretanto, Davi não conseguiu segurar a língua e confirmou que não pretende mais cursar medicina em entrevista ao podcast Vem Que Tem, na última terça-feira, que foi o vídeo aí que eu acabei de passar para vocês. Raquel Sherazade ficou mesmo chateada com o Davi, tá? Ela ficou bastante chateada, porque isso era uma exclusividade que ia ser mostrada no programa dela. Ia ser aquela coisa que ia levantar a audiência. Era uma revelação exclusiva, era aquilo que ela imaginava que fosse trazer grande audiência para o programa de estreia, que é o que todo mundo quer saber. Obviamente que tem outras coisas que ele falou no podcast, inclusive, que tem aí o patrimônio, que no Domingo Record ele vai revelar aí quanto é que ele já tem de patrimônio, enfim, que ele vai revelar um monte de coisas aí. Tá? Então esse tipo de coisa ainda é meio que exclusivo e tal, mas o ponto principal não é saber o patrimônio do Davi, não interessa inclusive isso, a gente sabe que ele comprou um monte de casa, a gente sabe aí que ele tá fazendo aí várias coisas com essas bets aí, então que ele já ganhou algum dinheiro com isso a gente já sabe, então assim pra gente isso é meio que uma informação que não conta muito. O que era, assim, grande com relação ao Davi, era saber se ele ia cumprir aquilo que ele prometeu dentro do BBB. Isso era a grande informação que todo mundo estava querendo saber. Então, meio que isso deu uma flopada aí na estreia da Raquel na Record, né? Enfim, as pessoas já vão meio que perder o interesse na estreia do programa dela, porque o Davi já abriu a boca e já revelou isso lá
no podcast do Vem Que Tem. Fora isso, né, gente, não teve muita mais coisas interessantes ali no podcast. Uma outra coisa que o Davi falou no podcast, que assim, eu dei uma pinçada ali e trouxe para vocês, foi sobre as pessoas com quem o Davi mantém uma certa proximidade, tá? Ela perguntou assim, antes disso, inclusive, né, fizeram uma outra pergunta, o fandom dele fez uma pergunta do porquê que ele não interage mais com as pessoas e tal, por que ele não tá mais interagindo com ninguém ali. E aí ele usa de novo aquela mesma justificativa, que ele foi criado sem internet, que ele não sabe usar a internet, enfim, assim, é meio repetitivo o que o Davi fala com relação a essas coisas. É sério, gente, desculpa aí quem gosta do rapaz, desculpa aí quem gosta de acompanhar o Davi falando, mas o Davi é muito chato, é repetitivo demais. No BBB eu já achava repetitivo, mas assim, vendo ele dando entrevista, eu acho o Davi muito cansativo, porque ele repete demais as coisas, ele repete demais as informações dele, é chato. Então eu vou passar aqui ele falando quais são as pessoas do BBB hoje que ele mantém uma certa proximidade. Olha só. Que um ouvinte falou. Deixa eu ver. Olha aí, mano. Vamos lá. Quais os participantes do BBB você ainda mantém contato? Mano, poxa, olha, quando o BBB, o Big Brother, quando eu tava lá no Big Brother, né, eu tinha contato, assim, com mais minha equipe, né, que era ali a Alane, a Bia, que era o Matheus, a Isabelle, né. Aí, assim, acabou o Big Brother, né, eu acho que cada um tomou seu rumo, e assim, eu tô aqui aproveitando esse momento para falar que para todos os participantes do BBB 24, eu desejo toda a sorte do mundo para cada um deles e torço muito pela vitória de cada um deles, sabe? Quero que eles sejam felizes, quero que eles conquistem as coisas na vida deles, né? E torço mesmo, todos os dias, cada um deles, independente de qualquer coisa que ficou lá no jogo. Eu acho que o que ficou lá no Big Brother ficou. Aqui fora, tô torcendo para que cada um deles sejam felizes, que conquistem as coisas como eu tô conquistando. Mas as únicas pessoas que eu mantenho contato hoje só é a Isabelle e a Alane, que frequentemente mesmo falam comigo, me ligam, pergunta como é que eu tô, se preocupa mesmo, sabe? E aí tá bem Curumim, a Isabelle fala direto comigo, tá bem Curumim, como é que tá você, bom dia. Curumim que é... Rola uma paquera com você e alguma delas aí? Não, amizade mesmo. é tudo a respeito, sempre respeitei dentro da casa. Mas pode ter paquera sem respeito, viu, Davi? Eu saí dentro do... saí do Big Brother, né, ali, esse período, o período que eu fiquei dentro do Big Brother, teve todo um respeito com a Isabelle, né? Quando eu saí, muita galera me perguntou, poxa, Davi, por que você não ficou com a Isabelle? O que aconteceu? A menina bonita e tudo mais, mas eu acho que não enxergo ela com nenhuma maldade. Eu sempre cheguei ela com uma amizade muito grande e torço muito por ela, né? Quero ver ela bem. Acho que é coisa de amizade mesmo, de amigo. E uma amizade sincera e verdadeira, que desde o início do programa a gente entrou junto, né? E graças a Deus a gente chegou pra final junto e hoje somos amigos, graças a Deus sempre me liga e fala comigo. E eu super respeito ela, mesmo ela como minha amiga e como mulher. Uma afirmação e depois uma pergunta. Bom, vocês ouviram aí, né? Ele dizer que as únicas pessoas que hoje ele mantém contato é com a Isabelle, apesar de já ter um certo distanciamento, tá? Pelo menos é o que eu já percebi. Que, assim, a Isabelle quase não fala muito e quase não cita mais o Davi e muitas coisas, né? A Isabelle já participou de vários programas recentemente. Ela não cita mais muito que ela tem contato com o Davi, não. Pode ser até que ela mantenha um certo contato ainda com ele, mas ela não cita mais que ela tem aquela proximidade que tinha no BBB. E ele fala da Alane. Ele diz que ainda tem um contatozinho ali com a Alane também. Enfim... são as duas pessoas ali que, de uma certa forma, né, ele ainda estava muito mais próximo ali. A Bia, né, a gente já sabe, depois do que ele fez com a Bia também pegou um ressentimento. A Bia já disse que pra ela ele não fede nem cheira, então também não faz muita diferença. E aparentemente pra ele também a Bia não fede nem cheira, então ele não tá nem aí pra Bia, né, porque pro fandom dele, né, que... achou um absurdo, inclusive, a Bia ter dito isso. O próprio Davi tá dizendo que pra ele tanto faz como tanto fez. Ele não tá nem aí pra Bia, como a Bia também não tá nem aí pra ele. Mas me espantou aí o apresentador insinuar que o Davi tava dando em cima da Isabelle, né?
Quer dizer, né, me espantou em partes, né, porque todo mundo sabe aí a Tamires, né, a Tamires lembra um pouquinho a Isabelle, né, a Tamires lembra um pouquinho assim, pelo menos fisicamente a Isabelle. E aí, né, gente, é impossível não relacionar uma coisa à outra, né, dessa questão do interesse físico aí. Pode ser que ele de fato, assim, a Isabelle a gente sabe que realmente não houve esse interesse. Mas não dá pra dizer o mesmo sobre a Tamires, né? Não dá pra gente dizer o mesmo que ele realmente não tinha um interesse físico ali, né? Só não rolou do jeito que ele pensou que ia rolar. Mas enfim, gente. Sim, isso foi o que eu achei de mais, assim, relevante na entrevista que o Davi deu ali para esse podcast Vem Que Tem, da Rádio Metropolitana, alguma coisa assim, lá de Salvador. Tem umas outras coisas ali também e tal, mas é algo assim muito local ali de Salvador, que não vale muito a pena a gente comentar aqui. Mas a polêmica toda foi de fato com relação ao curso de medicina mesmo. Porque o Davi, afinal, falou ali uma série de coisas relacionadas a isso. O Davi falou uma série de coisas relacionadas ao fato dele ter o direito de desistir ou não desse curso, de ter o direito ali e das pessoas julgarem ele ou não por isso. Eu vou ter que ser sincero, gente, com vocês, porque eu sempre fui. A marca do nosso programa aqui é a sinceridade. Quando você dá o direito das pessoas, você dá muita satisfação, e foi isso que o Davi fez ao longo do programa. Ele deu muita satisfação. Você dá o direito das pessoas te questionarem por isso. O fandom do Davi quis usar a Juliette como exemplo de pessoa que mudou de rumo no meio do caminho. Só que a Juliette, gente, não tem como comparar o Davi com a Juliette. É impossível. Porque a Juliette, quando ela entrou no BBB, ela não entrou ali com uma história pronta. A Juliette não chegou e disse pra ninguém que o sonho dela era ser juíza, que o sonho dela era ser delegada e tal. Ela não chegou e plantou uma história ali e passou 3 meses contando essa história pro público para comover o público. Na verdade, quem lembra do BBB 21, a Juliette, ela era muito chata nos primeiros dias. A Juliette era basicamente chatérrima nos primeiros dias. A Juliette, ela foi muito excluída, inclusive, nos primeiros dias. E foi essa exclusão da Juliette que, inclusive, fez com que ela fosse se tornando a favorita do programa. Porque aí as pessoas começaram a enxergar a Juliette de outra maneira. Foi isso que fez a Juliette crescer. Eu lembro muito bem, gente, porque eu cobri o BBB 21 do mesmo jeito que eu cobri o 20, o 19 e todos os outros. Então eu sei muito bem, eu lembro muito bem como a Juliette participou do BBB. Eu lembro que nos primeiros dias ninguém gostava da Juliette, nem o público gostava dela. O público achava a Juliette insuportável. A Juliette só foi mudando e crescendo ali depois que ela passou por essa exclusão, depois do que a Carol Conká fez com ela e tal. E em nenhum momento a Juliette, dentro do BBB, vendeu uma história ali, vendeu uma história de que ela, apesar de ter vindo de toda a pobreza lá de Campina Grande, lá do interior da Paraíba e tal, e vendeu isso aí como sendo, nossa, meu Deus, eu preciso disso e tal, porque eu quero ser uma delegada, não sei o quê. Não, a Juliette, inclusive quem vê o documentário dela na Globoplay, vê basicamente que a Juliette, o sonho dela era ser artista desde sempre. E ela sempre deixou isso claro, desde criança. Ela cantava com a irmã dela nas praças em Campina Grande, nos shows de forró. Ela cantava na rua, ela sempre deixou isso claro ali. Só que ela nunca usou isso aí como forma de tentar comover o público. A Juliette sempre foi muito espontânea no BBB. Ela nunca tentou vender um personagem. Tanto não tentou vender o personagem que ela dura até hoje. Para onde a Juliette vai, ela continua se sustentando. O fandom dela pode não ser tão forte quanto era na época do BBB, porque afinal todo mundo vai perdendo isso. Até o Davi vai perder isso. Todo mundo vai perdendo, porque vem um novo e o novo sempre vai baixando a bola do anterior. Não pense que isso não vai acontecer com o Davi, porque vai. Então,
A Juliette sempre passou por essas coisas, a Juliette sempre teve isso. Mas ela não vendeu a ideia de sofrimento, de vítima e tal, para superar a pobreza e tal, para querer comover o público. Não, ela sempre foi muito verdadeira com o público. Tanto foi verdadeira que venceu com 91%. Ela foi quase uma unanimidade no Brasil todo. Todo mundo gostou da Juliette. E depois a Juliette já saiu do BBB ali com apoio todo profissional para montar uma carreira de artista. Conseguiu, inclusive. Diferente aí do Davi. Ah, mas Davi não podia montar assessoria. Podia. Ninguém impediu o Davi de montar uma assessoria profissional. Ninguém impediu o Davi. Ai, porque a Globo não deixava. Não, não existiu isso em nenhum momento. A Isabelle tinha uma assessoria. A Isabelle tem uma assessoria, inclusive, desde o momento que ela saiu do BBB. A Isabelle foi impedida? Não. A Alane foi impedida? Não. A Bia foi impedida? Não. Nenhum deles foi impedido de ter uma assessoria. Mas, né, precisavam usar e pegar alguém para Cristo aí, para falar, para colocar a culpa em alguém, porque o Davi teve um pós-BBB terrível. Colocaram a culpa na Globo, sendo que a Globo nunca impediu o Davi de ter uma assessoria profissional. Davi só está agora descobrindo que ele precisa correr atrás do prejuízo, basicamente, né? E aí, hoje à tarde, surgiu uma notícia do Gabriel Wacker lá na Folha, que é uma notícia que o Davi aceitou o convite para participar do programa da Sônia Abrão. Vou mostrar essa entrevista aqui. Vou mostrar essa nota aqui, tá? Essa nota diz o seguinte, vamos lá, vamos ler juntos essa nota. Rapidinho, né, gente? Vocês veem aqui que o Davi ocupa bastante espaço aqui nesse negócio aqui das fofocas, né? Davi Brito aceita convite para ir à Rede TV, mas tenta vetar críticos em programa. Campeão do BBB 24 vai participar em breve do A Tarde é Sua, comandado por Sônia Abrão. Sem contrato com a Globo desde julho, Davi Brito começa a despertar interesse de outras emissoras para participar de programas. Uma delas é a Rede TV, que sempre recebe participantes do reality show da Globo quando possível. Segundo apurou o F5, Davi foi convidado para estar no programa A Tarde é Sua, apresentado por Sônia Abrão. O ex-motorista de aplicativo aceitou o convite, mas fez um pedido que chamou a atenção nos bastidores. Davi pediu para que os fofoqueiros parceiros da Sônia Abrão, que criticam seu estilo de vida e até mesmo sua participação no BBB, não participem da bancada para evitar atritos ou algum desconforto para ele. Não foram citados nomes, mas a gente sabe que eles estavam falando do Perline, especialmente. O pedido está sendo levado em consideração para que a data seja marcada, mas houve um incômodo internamente com a situação. Ainda não há uma previsão de quando o Davi vai aparecer no programa da Rede TV. Eu não vou ler a matéria toda, gente, porque a própria Sônia Abrão respondeu o Wacker, e olha aí o que a Sônia Abrão falou. Vou mostrar só um trechinho, tá? Olha aí o que a Sônia Abrão falou. Se por acaso o Davi tivesse feito ou vier a fazer alguma condição para dar entrevista, então ele não vai dar entrevista, entendeu? Porque aqui a gente não faz entrevista de colarinho branco, aqui a gente não faz entrevista com parcialidade. E eu sei que o pessoal fica de olho porque eu torci pelo Davi, votei no Davi nos esquemas da Globo, estou sempre falando do garoto. Então, a própria Sônia respondeu, vocês ouviram aí, né? Que se o Davi realmente tivesse feito essa exigência, o Davi não daria entrevista. Esclarecido? Tá aí esclarecido para vocês, né? Davi, então, vai participar ali, sim, do programa da Sônia Abrão, só que essa entrevista vai acontecer não nos termos que o Davi quer, vai ser desconfortável para ele, se tiver que, sim, ser perguntado pelo Perline, ser perguntado pelo Lobianco, qualquer uma ali que tiver alguma coisa para falar ali que seja desconfortável para o Davi. Porque afinal isso é jornalismo, não é podcast. No podcast você pode inclusive ser chapa branca. Mas os fandoms do Davi, né, que caíram em cima de mim na tarde de hoje, quando eu disse que a Sônia Abrão poderia até fazer isso, mas eu achava difícil que ela fosse fazer, porque afinal
ela não ia arriscar, isso era televisão, isso não é podcast? A própria Sônia deu a resposta. Mas enfim, né? Vamos girar que a gente ainda tem algumas coisas para falar. Por falar no Perline, teve uma matéria que ele publicou hoje sobre a nova assessoria do Davi. E essa matéria meio que pegou, não vou dizer que pegou mal, porque afinal é uma matéria que ele fala sobre a nova assessoria do Davi. Então vamos lá dar uma lida aqui rapidinha nessa matéria. Olha aí o que ele falou. Nem Globo e nem Cacá Diniz. Davi fecha contrato com a agência Nanica da Bahia. Campeão do BBB 24, Davi Brito fechou o contrato com uma agência profissional da Bahia sem expressão nacional. Nem Globo, nem Cacá Diniz o quiseram. Dispensado pela Globo sem chegar a um acordo com a Non-Stop de Cacá Diniz e também sem querer a ajuda profissional de sua irmã, Davi Brito decidiu fechar contrato com uma agência pequena da Bahia chamada Ambos Marcam. O anúncio foi feito na terça-feira pelas redes sociais comemorando a chegada do novo cliente. Curiosamente, a empresa escolhida pelo Davi não possui um site próprio na internet com informações sobre os trabalhos que oferece e muito menos sobre sua história. Mas por seu perfil no Instagram, é possível ver que seu casting é enxuto e se resume a humoristas da internet e influenciadores locais sem projeção nacional. O campeão do BBB 24 passa a ser o nome mais forte do elenco. Entre os trabalhos realizados por seus influenciadores estão participações em festas no Nordeste, contratos fechados com diferentes casas de apostas e empresas que promovem sorteios na internet de prêmios variados. Há também algumas ações comerciais com marcas de cervejas, suplementos vitamínicos e alguns prestadores de serviços locais. E aí ele fala aí o nome da agência, Ambos Marcam e tal. Só que o dono dessa agência, chamado Christian Bell, que é alguma coisa assim, não gostou nem um pouco do que o Perline colocou aí. Então vou mostrar o vídeo dele aí, pé da vida, com o que o Perline falou ali, né? Deixa eu só pegar aqui esse material e mostrar para vocês. Rapidinho, tá, gente? Rapidinho aqui. Deixa eu só pegar aqui o vídeo dele, tá? Rapidinho. Olha só. Foi isso aqui. Olha aí o que ele falou. Tem que tirar o som, né, gente? Eu não entendo quem faz story colocando músicas assim com direito autoral, que pega ruim até pra eles. Mas aí olha o que ele falou no story, né? Ele disse assim: seja bem-vindo, irmão. Nosso intuito é somar para o seu crescimento. Isso aí ele publicou ontem, tá? E aí olha o que ele fala sobre o Davi aí na hora que ele chamou. Olha só. É isso aí. O Davi acabou de entrar na Ambos, assinou com a gente e a gente agora vai gerenciar a imagem, a carreira dele. E um desafio, né? A gente sempre gosta de desafios. É um menino que... um jovem, assim como eu, negro, que veio do nada. E a história dele, me identifico muito. Ah, que Davi errou, que não sei o que, não sei o que. Gente, é simples, é porque ninguém se coloca no lugar do outro. Vamos conversar aqui rapidinho. Tem que se colocar muito no lugar da pessoa, né? Davi era um cara que ele rodava Uber, entrou no programa, passou 3 meses, saiu milionário. Então, um cara desse, sem assessoria, sem direcionamento, é óbvio que é tudo muito novo para ele. Teve os erros e falhas como qualquer outro ser humano. Se tiver algum perfeito, eu gostaria muito de conhecer para aprender. E aí o povo fala, mas Juliette. Gente, Juliette, quando saiu do Big Brother, antes, ela saiu direto na assessoria, numa empresa. Hoje você não pode mais fechar com nenhuma empresa no Big Brother. Depois de Juliette, ninguém que sai do BBB pode fechar com nenhuma outra assessoria durante 6 meses. Então, tipo assim, o cara saiu sem direcionamento, mas agora, se Deus quiser, a gente vai trabalhar isso aí para que ele possa deslanchar ainda mais e ter muito mais sucesso. Seja bem-vindo, campeão. Deus te abençoe e te guarde. Querendo me matar. Enfim, ele fala aí sobre o Davi, ele fala aí das boas-vindas pro Davi. Só que aí ele mostra que o negócio
manchete aí do Perline pegou mal. Olha aí o que ele publicou lá nos stories dele, olha aí o que ele falou ali sobre a matéria, inclusive ele disse que era uma matéria bem ridícula. Vejam aí, né? Olha o que ele falou. A gente tem que ler junto, né? Nanica. E aí ele coloca ali, né? Que isso, hein, contigo? Só porque vocês não conhecem podem ofender dessa forma? Podemos não ser grandes, uma coisa assim, expressivos em tamanho, mas nosso propósito é enorme. Foram várias mudanças de presença que vieram da periferia e hoje fizeram marcas nacionais. Muito triste com essa expressão ridículos. E aí ele mostra alguns exemplos aí de trabalhos que ele já fez de formas nacionais e tal. Ele vai mostrando aí os trabalhos que ele já desenvolveu na empresa dele e tal. Ele vai mostrando aí esses trabalhos. Enfim, só o que eu tenho para dizer com relação a isso independente aí da intenção que o Perline tenha tido ao fazer essa matéria, é que eu falei ontem, eu acho que o Davi fez a escolha dele. A escolha dele é ser um influenciador local ali, muito voltado para Salvador, e aos poucos isso vai ficando claro para todo mundo. Davi, aos poucos, tende a sumir do cenário nacional, tende a ficar muito restrito ali a Salvador. Vocês vão ver isso acontecer, gente, com maior escala a partir da Fazenda. Se esse novo reality show começar a pegar, vocês vão ver isso começar a diminuir já já. Então, só acompanhem. E aí vocês vão ver. Mas vamos girar, né? Porque a gente já falou aí do Davi, já falou aí de coisa, 40 minutos falando do cara. Eu acho que já tá cansativo demais falar do Davi. Já tá chato a gente ter que ficar falando do cara toda hora. Eu mesmo já não aguento mais ter que ficar acompanhando aí o Davi, né? Bora lá pro programa da Raquel Sherazade. Hoje foi a coletiva de lançamento do programa, tá? A Raquel Sherazade lançou, a Record lançou. E essas são as primeiras fotos do programa, tá? Isso aqui foi extraído do vídeo que eles mostraram ali. Domingo Record. E, sinceramente, eu achei que o programa, o cenário tem uma pitada ali de Eliana, do SBT, né? O cenário é muito parecido, lembra muito. E é meio que uma reciclagem do programa da Eliana e do Hoje em Dia. É uma mistura ali dos dois. É um programa que mistura um pouquinho ali das duas coisas. É um programa que vai muito por esse caminho também e tal. Eu achei assim, no geral, o que o programa se propõe a fazer. O Tudo a Ver, que foi um programa que a Record fez, foi um programa que a Record lançou há muitos anos atrás. Então vou mostrar para vocês aqui o vídeo de lançamento que a Record fez. Tá, é rapidinho, 20 segundos só. Olha só. Boa tarde, Brasil. Sejam muito bem-vindos. Jornalismo e entretenimento nas tardes de domingo. Vem comigo. A gente estava falando de paternidade. É que Zezé vai ser pai mais uma vez. Entrevistas exclusivas com personagens de temas marcantes do momento. Qual é o patrimônio de Davi Brito? Prova de resistência pode... Então tá aí, né? Vocês viram a Raquel fazendo uma pergunta aí sobre o Davi. Vocês viram aí a Raquel deixando bastante claro o que a gente pode esperar da estreia do programa dela. Mas a Fábia, né, já fez aí uma matéria falando sobre o clima no programa, que não é lá dos melhores, né? Pelo que a Fábia diz, o programa ali tá um pouquinho na produção, né? Raquel Sherazade estreia seu novo programa na Record no domingo, dia 18 de agosto. A apresentadora já entrevistou algumas pessoas para atração, como foi o ex-casal Manirrego e Davi Brito. Mas se em geral parece estar tudo correndo às mil maravilhas, nos bastidores as coisas não estão tão bem assim. Parece, né, que o clima da equipe é péssimo. De acordo com as fontes, aí o ambiente é pesado, algumas pessoas chegaram a pedir para sair da produção porque não aguentavam e não se aguentavam mais.
Ainda segundo as fontes, as pautas também não têm agradado quem está trabalhando no programa, porque eles acham que é bastante sensacionalista e baixo. Eu, assim, né, vou ser sincero, padrão da Record, né, gente? A Record sempre fez muito programa voltado com esse tipo de matéria, especialmente dia de domingo, inclusive, né? Quem lembra dos programas do Geraldo Luiz, que ele fazia nesse mesmo horário? Era o mesmo estilo, era o mesmo tom. Era voltado para esse tipo de público, né? Então, a Record respondeu aí, a produção disse que isso não acontece, que isso era mera especulação, mas o estilo é esse, gente. É o que vocês podem esperar aí no Domingo Record, desse novo programa da Record dia de domingo. No geral, assim, eu vou assistir a estreia, até porque eu quero ver essa entrevista aí do Davi, até porque eu quero ver essa entrevista aí da Mani, quero ver essa confrontação que eles vão fazer. Obviamente que não é uma confrontação presencial, é uma confrontação em vídeo. Vamos ver aí o que é que a Mani falou, o que é que o Davi falou e tal. Vamos ver aí as versões de cada um sobre o relacionamento que eles tiveram, né? Tô doido pra ver essas coisas. Mas vamos lá girar. Vocês lembram da Lumena, né? Inclusive a Lumena até falou sobre o Davi hoje, né? Ela falou sobre a matéria do Perline, depois ela apagou. Mas ela falou ali que foi um desrespeito que ele fez ali sobre a matéria, de ter colocado ali que a agência era nanica, porque quando ela saiu do BBB, ela também assinou com uma agência nanica e tal. Enfim, ela apagou depois. E ela também apagou um X que ela escreveu. Mas a gente, obviamente, né, tem tudo salvo. E tudo começou com este vídeo aqui. Vocês sabem que tá rolando o Rancho do Maia, né? Vocês sabem que é aquele reality show do Carlinhos Maia. E eu vou mostrar pra vocês esse vídeo aqui, né? Olha só. Esse vídeo aconteceu no fim de semana. Pode ser daqui a pouco também, pode ser o quê? Beija, 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 vai. Ah! Eita, caralho. Eita. Ei! Pois é, esse aí é o Rancho do Maia. A Lumena deu um beijo no Fiuk. E tá tudo bem, né? Digamos assim, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, entre aspas. Por que a gente tem que falar que tá tudo bem, entre aspas, né? Vocês estão vendo aí na tela a matéria. Vocês estão vendo aí na tela o que foi que aconteceu, né? Lumena esculacha Fiuk após beijo em reality de Carlinhos Maia. Deolane sempre esteve certa. Em seu perfil no Twitter, ex-participante do BBB 21 confessa que Deolane sempre esteve certa. Lumena se irrita e esculacha Fiuk após beijo em reality. No último fim de semana, Lumena e Fiuk surpreenderam os fãs após trocarem beijos durante uma festa no Rancho do Maia. Os participantes do BBB 21 estão confinados no reality show de Carlinhos Maia e foram flagrados no momento íntimo. 4 dias depois, a psicóloga deu a entender que a relação dos dois está estremecida após confessar que Deolane Bezerra, suposta affair do filho de Fábio Júnior, sempre esteve certa. Durante a atração, Lumena e Fiuk trocaram flertes e foram incentivados pelos amigos para que se beijassem. Em um vídeo dos stories do Instagram do Carlinhos Maia, é possível ver que os demais participantes comentando sobre o momento. Vai lá, beija logo esse vídeo que eu acabei de passar para vocês, inclusive, né? E eles se beijaram. O problema é que a psicóloga tem enfrentado alguns contratempos com o ex-participante do BBB 21. Apesar dela ter não contado mais detalhes sobre a relação com ele, Lumena confirmou que Deolane não errou ao se afastar de Fiuk. Só tenho uma coisa a dizer. Doutora Deolane sempre esteve certa, escreveu em seu perfil no X. Para quem não lembra, doutora Deolane e Fiuk tiveram aí nos dias, há umas semanas atrás, uma discussão pela internet, né? Quando o Fiuk disse que não queria tirar da Deolane a fama de menina má. E aí, depois, ela disse que ele estava querendo apenas o engajamento e que agora que ele já tinha esse engajamento, que já tinha o patrocínio, estava tudo bem
pra ele e tal. Inclusive, ela acusou ele de assédio. E aqui a Lumena disse isso. Só tenho uma coisa a dizer. Doutora Deolane sempre esteve certa. E aqui quando você clica, o Perline colocou aqui, ele incorporou. Só que quando você clica, a Lumena excluiu, tá? Não existe mais essa publicação. Então ela meio que se arrependeu do que ela falou aí, né? Mas a gente já imagina que a coisa não tenha sido lá tão legal assim. Lembrando, né, que os dois participaram juntos do BBB 21, então meio que assim, né, a relação ali dos dois já vinha meio que estremecida desde lá também. Então a gente já meio que imagina que o negócio já vem ruim desde aquele momento. Mas enfim, né, quem imaginava que a Lumena daria razão para a doutora Deolane, né? Quem imaginava esse plot twist todo? Eu não imaginava, né? Quer dizer, eu já até esperava, né? Porque afinal o Fiuk, depois que descobriu que ser uma subcelebridade é muito mais fácil, ele simplesmente engrenou nesse papel que tá uma maravilha, né? Tá uma maravilha. Mas o engajamento dele não tá aquela coisa como tava na época que a Deolane tava lá ajudando, né? Como a Deolane disse, né? O engajamento da mãe é sempre mais alto. O dela, pelo menos, é, né? Agora, o dele parece que não cresceu tanto assim. Mas vamos lá girar estrelas da casa? Vocês sabem que ontem, né, eu comentei com vocês aqui no vídeo específico sobre estrelas da casa que tá rolando, ou melhor, tava rolando a primeira prova de resistência da temporada. Essa prova de resistência da temporada já acabou no momento que eu tô falando com vocês agora nesse vídeo. Essa primeira prova da temporada, ela deixou uma dúvida sobre quem foi o vencedor, tá? Essa prova aí terminou esse horário que vocês estão vendo aí na tela. Inclusive, teve um plantão na Globo para mostrar aí o Rodrigo saindo lá do provódromo, tá? Ele saiu ali, era às 16h50. Ele, como foi que terminou a prova, tá? Durante a madrugada, saíram 4 de uma vez, e aí quando tocou ali o momento, pela segunda vez, outros foram saindo, e assim foi até que todo mundo saiu. E ficou ali, boa parte do dia, apenas o Luca, o Rodrigo e a Una X. Esses três aí ficaram. Aí a Una X, ela saiu, era por volta de 3 horas da tarde, porque ela já não aguentava mais. Ela saiu, se eu não me engano, na última vez que tocou o momento Sai Ganhando. E aí ela deu R$900 pro Luca. E aí ficou a disputa entre os dois. Um pouquinho mais de 1 hora depois, o Rodrigo deixou o cartão dele cair no chão. Aí, o Luca, tecnicamente e teoricamente, venceu a prova. Por que, tecnicamente e teoricamente, o Luca venceu a prova? Quando o Luca entrou para tomar banho, isso aqui eu tenho que mostrar, né, o frame desse momento. Ele estava tomando banho, e aí ele meio que confessou ali pro Califa que ele mijou no short dele enquanto ele estava na cabine. Mas ele disse assim, ó, eu vou mijar. Ele disse que falou em voz alta, eu vou mijar. E ele falou isso para todo mundo ouvir. E que a produção, e ele falou, vou mijar, se quiserem me eliminar, me eliminem. Se quiserem me tirar, me tirem. E que ninguém fez nada. Então ele já meio que fez isso, ó, para dizer, ó, eu avisei vocês que eu ia mijar. E que se vocês quiserem me tirar, vocês me tirem. Mas vocês não quiseram me tirar, então ele meio que fez isso de caso pensado. Pelo menos foi o que deu a entender. Pelo menos foi o que eu entendi, tá? A partir daí, começou-se uma discussão ali. O Califa, depois que saiu da prova, ele foi o primeiro eliminado, e aí depois as pessoas ali foram saindo e tal, durante a madrugada, começo da manhã, começaram a se reunir ali e começaram a comentar sobre essa posição aí do Luca e tal, sobre o que ele fez. E vocês percebem o seguinte, já começou a surgir um grupo na casa, né? O Califa, hoje de manhã, propôs aí para Maiara que todos os pretos da casa precisam se unir
para se protegerem, mesmo que eles não tenham muita afinidade, mas que eles precisam disso e tal, porque seria uma forma deles se tornarem fortes dentro do programa. A Thalia já pegou ranço do Luca, disse que o Luca tá muito prepotente, já tá, pra ela já tá aquela coisa chata mesmo, então ela já não tá gostando. Aí a Mayara também já não tá gostando do Luca e tal. E aí o Califa já falou que eles precisam ir com cuidado também, porque senão eles podem acabar tornando o Luca queridinho do público e tal. Deixa eu dizer uma coisa, que vocês estão fazendo é a mesma coisa que o Fred Nicásio fez lá no fundo do mar, né? Vocês estão querendo se unir aí para formar um grupo dos pretos contra os brancos. Isso não deu certo lá no BBB 23, não vai dar certo agora aí no Estrela da Casa, tá? Só tô avisando, porque, né, quando vocês começarem a ser eliminados por causa disso, não venham reclamar depois, tá bom? Só tô avisando, tô deixando claro que isso não vai dar certo. E aí, eles mesmos começaram a discutir como é que seria o resultado dessa prova, porque afinal ninguém sabe como é que vai ficar, ninguém sabe aonde essa prova vai dar, ninguém sabe aonde essas coisas vão dar. Um detalhe aqui é a Thalia, né? A Thalia já tá ali começando a se revelar. Ela disse que ela é bastante competitiva, ela disse que ela gosta mesmo de botar o dedo na cara e tal. Então ela já deixou bastante claro que ela vai mesmo botar o dedo na cara ali do Luca, que ela já vai arrumar uma treta com ele e tal. Então eu tô achando que ela vai entregar. E eu tô achando que essa moça aí vai ser barraqueira, viu? Tô achando. Eu tava jogando isso muito na Mayara, mas eu tô achando que a Mayara tá um pouquinho quieta. Mas ela não, ela já chegou apontando o dedo na cara do rapaz. Vamos ver como é que vai ser a edição de hoje à noite. E aí esse grupo já se formou, né? Vocês percebem quem são os integrantes aí desse grupo. Olha só, é o Califa, é o Rodrigo, é o Ramalho, é a Thalia, é o Gael, é a Una que tá sentada ali, tá? É a Una, vocês percebem ali. Deixa eu ver se consigo ver mais de frente, outra pessoa ali. A Una, tem mais uma pessoa ali que eu não consegui identificar, tá? Eu acho que é a Lady. Não, não é a Lady, tá? Essas duas meninas aqui, eu não lembro o nome delas agora. A Mayara, tá? A Mayara, bem aqui. Ficou faltando só uma que eu não lembro o nome dela agora, tá? Primeiro dia de reality, não vou lembrar o nome de todo mundo. Mas eles já formaram meio que um grupo aí. Então esse grupo meio que vai fazer tudo pra se proteger. Como a gente tá na dúvida sobre quem vai vencer ou não, a palavra final, quem vai dar é o Little Bones. Olha aí o que o Little Bones disse. Prova de resistência pode fazer xixi? Acho que não. Então mais tarde a gente vai conferir tudo que rolou nessa prova do Mercado Pago de resistência, primeira desse reality novo que tá rolando por aí. Você vai conferir tudo, tem muita conversa com eles. Quem é que leva? A gente ainda não sabe quem venceu a prova de fato. Se o Luca admitiu que ele mijou, ele não vai vencer. Se o Rodrigo, que deu a entender que fez a mesma coisa, admitir que ele mijou, ele também não vai levar. Numa dessas, né, provavelmente quem vence é a Una X. Inclusive eles próprios já levantaram essa possibilidade, né, de que a própria Una X acabe vencendo. Se for mesmo isso, a Una X foi a última que de fato resistiu ali honestamente. A gente vai ter que aguardar a edição para saber. Só tô dizendo para vocês, né, porque ontem muita gente tava meio indisposta para ver esse reality e tal, mas agora eu já vi que tá lá nos trends do X, muita gente começando a acompanhar. Falei para vocês, né? Vai ter muito falatório sobre o Estrela da Casa e vai ser legal, gente, de ver. Foca na convivência, esquece a cantoria. Foca na convivência, que aí vocês vão ver coisa boa. Mas daqui a pouco a gente volta aqui para comentar sobre quem vai vencer. Ó, beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.